A maioria do Supremo Tribunal Federal rejeita o rito de Eduardo Cunha para o impeachment. Se os votos forem mantidos, a eleição da Comissão Especial da Câmara será invalidada. Isso é mais ou menos como eu estou perdendo o jogo, eu vou levar a bola para casa. A Justiça manda soltar o banqueiro André Esteves e mantém na cadeia o senador Delcídio do Amaral. Nova operação da Polícia Federal investiga esquema de propina na Petrobras que começou no governo Fernando Henrique Cardoso. Na Espanha, o primeiro-ministro leva o soco de um manifestante. Segurança particular e assaltantes são feridos em tiroteio em bairro Rico de São Paulo. Taxistas suspeitos de clonar cartões de passageiros são presos no Rio de Janeiro. Congresso aprova orçamento de 2016 com previsão de 10 bilhões de reais de CPMF. E o assunto que dominou todas as conversas. Por que a Justiça bloqueou o WhatsApp? Todos os brasileiros que usam essa ferramenta virtual acabaram penalizados. Argentino bicampeão da Libertadores é o novo técnico do São Paulo. Barcelona derrota time de Felipão e vai decidir o Mundial de Clubes contra o River Plate. A saga Star Wars estreia no Brasil e os fãs lotam cinemas até de madrugada. Nossa, não tem nem o que falar. Foi incrível. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Uma tentativa de assalto levou pânico hoje à tarde em uma das regiões mais nobres da cidade de São Paulo. Um segurança e um ladrão trocaram tiros no Jardim Paulista, zona oeste da cidade. Os dois estão em estado grave. Novas imagens mostram momentos de pânico durante o assalto a uma joalheria em São Paulo. 150 pessoas foram feitas reféns. Uma quadrilha que clonava cartões de turistas foi presa no Rio de Janeiro. O golpe era praticado por taxistas que agiam em pontos turísticos da cidade. E a polícia do Paraná prendeu mais de 90 suspeitos de integrar a maior facção criminosa do país. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu hoje o bloqueio do WhatsApp no país. Mais de 100 milhões de brasileiros foram afetados. Pois é, e nessa linha cruzada, quem depende do aplicativo para trabalhar teve prejuízo. O bloqueio do WhatsApp foi comentado em várias partes do mundo. Aproximadamente 10% dos usuários do aplicativo estão aqui no Brasil. O Instituto do Câncer de São Paulo vai coordenar testes em humanos da pílula desenvolvida pela USP. A Polícia Federal fez hoje uma operação para investigar fraudes na gestão de recursos do Postales, o fundo de pensão dos Correios, que tem mais de 120 mil associados. O prejuízo pode chegar a 180 milhões de reais. O Postales informou que está à disposição das autoridades e que tem todo o interesse de que os fatos sejam esclarecidos. Os Correios disseram também que são os maiores interessados na apuração de quaisquer desvios que tenham ocorrido no Postales e que colabora com a investigação. A defesa de Adilson Florencio da Costa informou que ele atendeu à solicitação das autoridades e que aguarda a conclusão da investigação. A nossa produção não conseguiu contato com a defesa de Alexei Prediteshensky. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que o Senado pode discordar da decisão da Câmara dos Deputados sobre o impeachment. Na prática, os ministros invalidaram a forma como Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, conduziu o processo até agora. Vamos ao vivo a Brasília com o repórter Daniel Adjuto. Boa noite, Daniel. O que acontece agora com o processo contra a presidente Dilma Rousseff? Oi, Raquel, boa noite a você, boa noite a todos. Agora começa tudo de novo e esse processo fica para o ano que vem. O Supremo Tribunal Federal concedeu prisão domiciliar ao banqueiro André Esteves. O ex-presidente do Banco BTG Pactual foi preso no dia 25 do mês passado, juntamente com o senador e líder do PT no Senado, Delcídio do Amaral. Os dois são acusados de tentar atrapalhar a Operação Lava Jato. Em novembro, a taxa de desemprego no país ficou em 7,5%, segundo o IBGE. É o maior índice para o mês desde 2008. Na comparação com outubro, houve queda de 0,4%. Um dia depois de receber um soco no rosto durante a campanha eleitoral, o primeiro-ministro da Espanha já voltou para as ruas para pedir votos. A seguir, Adriano de Souza, o mineirinho, é o campeão mundial de surf.
Há 8 dias do Natal ainda dá tempo de adotar uma cartinha endereçada ao Papai Noel. A comoção dos fãs de Star Wars. O 7º episódio da saga estreia no país com direito a choro na saída do cinema. A gente volta já já. – 30% de todos nós brasileiros possuímos algum tipo de alergia. Desse total, 1 milhão são crianças que têm alguma resistência a diferentes alimentos. E pensando no filho alérgico, uma mãe abriu uma padaria em São Paulo dedicada exclusivamente a pães, doces, sem glúten, sem leite e sem conservantes. O Congresso Nacional aprovou hoje o orçamento para 2016 no valor de 3 trilhões de reais. O orçamento prevê meta fiscal de 24 bilhões de reais e ainda uma receita de 10 bilhões de reais da CPMF, apesar desse imposto ainda não ter sido aprovado. E o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, foi notificado hoje sobre a manutenção do processo contra ele no Conselho de Ética. Cunha é acusado de mentir sobre a existência de contas no exterior. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que colocou os sigilos bancário, telefônico e fiscal à disposição da Justiça. O ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, do PSDB, vai recorrer em liberdade da pena de 20 anos de prisão que recebeu ontem. Ele foi condenado por desvio e lavagem de dinheiro no escândalo conhecido como Mensalão Tucano. Em entrevista à rádio Itatiaia de Belo Horizonte, Eduardo Azeredo disse que ficou surpreso e decepcionado com a condenação e reclamou do que chamou de pressão midiática sobre a juíza. A Polícia Federal começou hoje a Operação Sangue Negro, que apura o pagamento de propina e desvios de recursos da Petrobras. Segundo a investigação, a fraude começou no governo de Fernando Henrique Cardoso e soma 140 bilhões de dólares. A Petrobras não retornou às nossas ligações. Não conseguimos contato com representantes da SBM Offshore, nem com os advogados dos demais citados na reportagem. Veja em instantes, Brasil conquista pelo 2º ano seguido o Mundial de Surf. O São Paulo contrata o argentino Edgardo Bauza como novo treinador. A estreia de Star Wars. Fãs se emocionam com o novo episódio da saga O Despertar da Força. É já já. E pelo 2º ano consecutivo, um brasileiro é campeão mundial de surf. Adriano de Souza, o mineirinho, conquistou o título agora há pouco. As informações com a enviada especial ao Avaí, Júlia Matos. E o São Paulo anunciou a contratação do técnico argentino Edgardo Bauza. E o São Paulo também divulgou hoje a gravação da conversa que causou a renúncia do presidente do clube, Carlos Miguel Aidar. O Barcelona venceu o time de Felipão e vai enfrentar o River Plate na final do Mundial de Clubes. E nós vamos conhecer agora um garoto muito especial. Martin é uma das milhares de crianças que escreveram para o Papai Noel. E se você quiser ser o padrinho de uma delas, ainda dá tempo. E para a comoção dos fãs, estreou hoje no Brasil novo filme da saga Star Wars. Além de lotar as salas de cinema, a série movimenta uma fortuna com produtos licenciados. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.